Então vamos lá, pessoal. O PET 6 dessa semana é sobre Pedro Abelardo, certo? Então vamos começar. Pedro Abelardo, pessoal, ele teve uma vida assim, bem tumultuada, né? Foi muito agitada. Isso aí ocorreu principalmente a partir do tempo da época quando ele foi castrado. Essa castração ela se deu graças às aventuras amorosas que Pedro Abelardo teve com uma aluna sua chamada Heloísa, né? Então, por outro lado, até ele ser condenado duas vezes também como herege pela Igreja Católica. Ele era um professor itinerante. No início da sua carreira docente, ele tornou-se o centro da vida intelectual de Paris. Quando, afastado da escola catedralícia de Notre Dame, começou a ensinar na montanha de Santa Genoveva, na outra margem do rio. Então, o que ocorria? Os discípulos simplesmente o respeitavam muito, o adoravam, vou falar assim. Em contrapartida, os adversários tinham certo temor, principalmente pela habilidade dialética. E, por outro lado, também tinha os guardiões da fé, que controlavam ele para tentar condenar as suas, como eles consideravam, atrevidas ideias teológicas. Entende? Então, era essa a questão, era esse momento que vivia Pedro Abelardo. Era uma pessoa muito polêmica, ou vista como muito polêmica. Continuando. Uma outra questão aqui, que participou, que fez parte da, do pensamento de Pedro Abelardo, foi a questão dos universais. Então, a contribuição filosófica mais valiosa de Abelardo foi no campo de quê? Da lógica, a qual, por vezes, também referia como dialética. O problema surge a propósito dos termos gerais como homem. Terá o conceito de homem alguma existência à margem da existência do homem concreto? O tema, embora abstrato, não é frívolo, pois a ciência trata do geral, do universal. Então, para Aristóteles, toda a realidade ela é individual e chama de quê? De universal, o que por natureza se predica de muitos. Então, assim, se, pois, o universal não existe separadamente, mas se predica do individual, como quando dizemos Pedro é homem, que existência terá? Boécio afirma que a substância é individual e que o universal é um conceito, não um conceito vazio, mas um conceito, segundo Boécio, formal. Agora, para Abelardo, a lógica representa a garantia de verdade no uso da razão, mais do que instrumental. O seu papel é orientador das outras ciências. É o que ocorre, então, nesse contexto e dentro das polêmicas ocorridas na sua época por outros mestres como Celino e Guilherme de Champeau, expõe nos debates das escolas o chamado problema dos universais. Vamos lá, então, da ética, da intenção ao diálogo interreligioso. Então, vamos lá. Passamos agora da lógica à filosofia moral. Então, a Abelardo escreveu em sua Ética, ou Conhece-te a ti mesmo, isso aí foi por volta do ano de 1128, quando retirado do ensino em Paris, exercia as funções de abade no distante mosteiro de São Gildas, situado na região da Bretanha. Então, o tema exposto nessa obra é a natureza de quê? Do pecado. O pecado é entendido por Abelardo como um ato interior pelo qual se consente o mal. Não é uma substância, nem uma existência, que eu vou falar assim, positiva, mas sim uma ausência, a não realização daquilo que Deus quer. Essa definição negativa, apresentada por Abelardo,
Então leva a distinguir o pecado do vício, que consiste na propensão da vontade, certo? É essa forma como ele entende, para as más ações. Então, quando essa tendência é reprimida, o ato moral, segundo Abelardo, o ato moral será meritório, ou seja, haverá mérito nesse ato. E assim não é pecado. Segundo ele, desejar uma mulher, mas se consentir tal desejo, não é condenável a vontade de se deitar com ela, mas se consentir tal vontade. Tá certo? Então, o pecado é então o livre consentimento do mal. Não consiste na ação, mas sim na intenção. Por isso, qualificamos a sua ética como que? Como intencional. No fim de sua vida, repetir a mesma ideia. Segundo ele, as ações julgam-se boas ou más sobre a base da intenção, que as anima. Por si mesmas, são indiferentes. Quando a obra Diálogo entre o filósofo, o judeu e o cristão foi elaborada por Abelardo, ele apresenta em uma visão noturna três homens de diferente fé, mas que veneram o único Deus. Então, essa obra ela constitui uma obra literária inacabada. Por outro lado, de especial valor pelo conteúdo simbólico. Por quê? Porque ela apresenta um diálogo entre a filosofia e as religiões monoteístas. Então, trata-se de avaliar um ponto de vista imparcial e racional. Então, a lei natural como fonte da religião e a razão como instrumento de procura da divindade são os pilares sobre os quais se desenvolve o diálogo. Outra questão também, inclusive que é apresentada, que é inserida na história, é o muçulmano. Entende? Isso aí, na realidade, o que acontece? O próprio Abelardo, que angustiado pela perseguição do que era alvo, ele inclusive pensou em esconder-se lá no mundo islâmico, procurar, vamos falar assim, proteção dentro do islamismo. Então é uma das questões que ele pega, inclusive, ele insere nessa obra sua, na sua figura, inclusive, a presença de um muçulmano. Tá bom, pessoal? Mas os galos já começaram a cantar. Então, até mais para vocês. Até a próxima.